Boa tarde a todos. A gente está dando início agora à reunião semanal da programação da operação do dia 5 de novembro de 2021. A nossa reunião, como vocês já conhecem, né, ela acontece em 3 blocos. O primeiro bloco, a gente tem a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e a operação hidráulica. No segundo bloco, a gente tem as apresentações com previsão de carga para a programação diária, as previsões de carga para o PMO, resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. E no terceiro bloco, a gente tem as apresentações de limites elétricos e as principais intervenções elétricas e as políticas operativas. Ao final de cada bloco, a gente dá um intervalo e assim que a gente voltar no bloco seguinte, a gente começa respondendo as perguntas que foram feitas no chat sobre os temas que já foram apresentados. Então, para começar agora o primeiro bloco, com a apresentação de previsão meteorológica, eu convido o Eduardo. Por favor, Eduardo, a palavra está contigo. Obrigado, Andresa. Boa tarde a todos e todas. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Começando com a previsão meteorológica e olhando também a condição atual, né, da previsão. Na última semana, a gente teve o avanço de uma frente fria por quase todo o Brasil e ela chegou até o litoral da Bahia. Essa frente fria ela conseguiu canalizar um corredor de umidade entre as regiões norte e nordeste e provocou chuva significativa com grandes volumes, principalmente nas bacias do Tocantins e do São Francisco, tanto o Alto São Francisco quanto o Médio e Baixo São Francisco, além das bacias do Doce e algumas subbacias do Paraná, com alguns acumulados que ficaram em torno de 40 a 50 milímetros ao longo da última semana. Nós também tivemos algumas pancadas de chuva atingindo a bacia do Tocantins, as bacias da região norte, e na região sul mesmo não foi uma semana completamente seca, mas os volumes de chuva foram menores nas bacias do Uruguai, do Jacuí, do Paranapanema, do Iguaçu e também aqui na bacia do Tietê e na calha do Paraná. Em relação à geração eólica, justamente por causa da frente fria ali na altura da Bahia e também por causa da formação da zona de convergência do Atlântico Sul entre ontem e hoje, a primeira dessa temporada de chuvas, a gente teve uma diminuição na geração eólica na maior parte do Nordeste, com os maiores registros ali apenas na faixa litorânea do Rio Grande do Norte e do Ceará, mas de forma geral em toda a região a gente teve valores nessa última semana inferiores aos da semana anterior. Para a próxima semana, a gente deve ter a persistência da chuva nesse eixo que vai da região norte até a Bahia, atingindo principalmente as bacias do São Francisco e do Tocantins, os 3 modelos, né, o GFS, o ETA e o ECMWF, mostrando essa condição e mostrando volumes significativos, acima de 50 milímetros, na maior parte das bacias do Sim, mas principalmente nessas 2 bacias, do São Francisco e do Tocantins. A gente deve ter um período mais seco na região sul, a gente tem uma frente fria avançando a partir de hoje, mas sem registrar volumes significativos nos próximos dias e rapidamente se conectando a essa umidade, a essas instabilidades na faixa central do Brasil, oriundas das ACAS. Com isso, né, a gente deve ter uma nova área de alta pressão, que deve manter o frio, uma temperatura um pouco mais baixa na próxima semana nas capitais da região sul. São Paulo e Rio de Janeiro ficam estáveis e em relação a essa semana, porque novamente devemos ter alguns dias de temperatura mais baixa e céu nublado, e registro de temperatura mais baixa também em Salvador, por causa da persistência de nebulosidade das pancadas de chuva que continuam nos próximos dias até segunda e terça-feira. Em relação à geração eólica, né, mantém essa geração eólica mais baixa ao longo da próxima semana, deve ficar um pouco abaixo em relação a essa, mas não muito abaixo. E em relação à energia solar, também espera-se um declínio ainda na próxima semana, né, por causa de mais dias de tempo nublado nos estados do Nordeste, mas com uma estabilidade em São Paulo e em Minas Gerais para a próxima semana operativa. A previsão de meteorologia é isso que eu trago para vocês. Eu continuo à disposição para eventuais dúvidas e passo de volta para a Andressa. Obrigada, Eduardo.
Bom, dando continuidade à nossa reunião, eu passo agora a palavra para a Milena. Ela vai trazer para a gente a apresentação sobre a previsão hidrológica. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui. Bom, vou apresentar os resultados dessa semana da previsão hidrológica. E só começando com um aviso que a gente informa, né, que as vazões diárias previstas para o PMO e para as revisões, elas devem ser informadas no Sistema de Gerenciamento de Previsão de Vazões, SGPV2. Tá? Então, o acesso continua sendo pelo POP, assim como era feito no SGPV anterior. Então, iniciando aqui com a previsão de precipitação para as 2 próximas semanas operativas, para as bacias do Grande Paranaíba, Paraná e Paranapanema, então observamos aí o maior volume previsto na previsão por conjunto no dia 11, chegando próximo ali aos 20 milímetros no Paranaíba. Previsão hidrológica para o subsistema Sudeste. Então, a previsão é de elevação das vazões, a previsão mensal é de 104% da MLT, sendo o 30º maior posicionamento no histórico. Para a bacia do Rio Grande, então, temos a previsão de recessão das vazões, ficando com a previsão mensal de 111% da MLT, sendo o 26º maior posicionamento do histórico. Para a bacia do Paranaíba, então, temos uma elevação das vazões, iniciando ali com uma previsão de recessão, depois elevação das vazões, ficando com a previsão mensal de 78% da MLT, sendo o 32º menor posicionamento do histórico. Então, para a bacia do Paranapanema, temos o previsto comportamento de recessão das vazões, ficando com a previsão mensal de 66% da MLT, sendo o 26º menor do histórico. Para a bacia do Paraná, a gente começa com um comportamento de recessão, seguido de uma ascensão das vazões, ficando com a previsão mensal de 102% da MLT, sendo o 35º maior posicionamento do histórico. Então, previsão de precipitação para as bacias do Iguaçu e Uruguai, temos ali o maior volume previsto no dia 11, na previsão por conjunto, um pouco acima de 10 milímetros ali no Iguaçu, e volumes não significativos na bacia do Uruguai. Previsão hidrológica para o subsistema sul. Então, a previsão é de recessão das vazões, ficando com uma previsão mensal de 58% da MLT, sendo o 23º menor posicionamento do histórico. Para a bacia do Iguaçu, também comportamento de recessão, previsão mensal de 62% da MLT, sendo o 28º posicionamento do histórico. Para a bacia do Uruguai, também comportamento de recessão, previsão mensal de 51% da MLT e 23º menor posicionamento do histórico. Previsão de precipitação para as bacias do São Francisco e do Tocantins, então temos volumes ali próximos aos 15 milímetros, também no dia 11, na bacia do São Francisco, e volumes um pouco menores no Tocantins. Para o sistema Nordeste, então, temos a previsão de ascensão das vazões, ficando com 66% de previsão mensal, sendo o 20º menor posicionamento do histórico. Para a bacia do São Francisco, então temos a previsão, né, de elevação das vazões, previsão mensal de 62% da MLT, sendo o 21º menor posicionamento do histórico. Aqui a gente traz, né, o acompanhamento hidrológico dos poços médios de São Francisco. Então, tivemos aqui uma elevação das vazões, né, devido a essa precipitação observada. Temos aqui no final do horizonte observado também essa precipitação que causa uma elevação das vazões aqui para alguns poços. E a previsão hidrológica para o subsistema norte. Então, a previsão é de elevação das vazões. Para a bacia do Tocantins, também elevação das vazões, ficando com a previsão mensal de 123% da MLT, sendo o 22º maior posicionamento do histórico. Aqui é a previsão hidrológica semanal para as 2 próximas semanas operativas, então temos algumas bacias com previsão acima da MLT, as bacias aqui do norte, Paraguaçu, Paraíba do Sul, e depois a previsão
fica ali ou abaixo de 80% da MLT, ou entre 80 e 120. Previsão hidrológica mensal para novembro. Então, o subsistema sudeste, o PMO, a previsão foi de 106% da MLT, na revisão 1 de 104, sendo o 30º maior posicionamento no histórico. Para o subsistema nordeste, no PMO, a previsão foi de 76% da MLT, revisão 1, 66, sendo o 20º menor. Para o subsistema sul, então, o PMO foi de 64% da MLT, revisão 1 de 58, sendo o 23º menor posicionamento do histórico. E para o subsistema norte, a previsão no PMO foi de 155% da MLT. Para o norte, na revisão 1, né, 159%, ficando como 6º maior posicionamento do histórico. Então, previsão hidrológica mensal de novembro e dezembro. Para o sudeste, a gente consegue observar, né, em todos os subsistemas que tanto no PMO como na revisão 1, as previsões ficam bem próximas, então, observando ali os limites, né, para o subsistema sudeste, variando de 61% até 202%, no sul, de 21% até 224%, nordeste, de 40% a 262%, e norte, de 75% a 280%. Evolução dos armazenamentos. Então, para os subsistemas norte, nordeste e sudeste, temos, com exceção, né, do sul, que tem um aumento dos armazenamentos, os demais seguem ou recessão ou um comportamento mais estável. Já para alguns aproveitamentos, né, também, com exceção aqui de Furnas, que tem um aumento do armazenamento, os demais seguem com estabilidade ou recessão. Então, eu passo a palavra agora para a Andressa e agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Milena. Bom, agora a gente vai para a última apresentação desse primeiro bloco, a apresentação sobre operação hidráulica, e eu convido o Guilhom para fazer essa apresentação para a gente. Boa tarde a todos, obrigado, Andressa. Vamos dar início à nossa apresentação sobre programação hidráulica. Inicialmente, a gente apresenta os resultados das principais salas de crise de acompanhamento coordenadas pela ANA. Então, as salas que estão atualmente em vigor são as salas do Rio Tocantins, da Bacia do Rio Tocantins, da Bacia do Rio São Francisco, que é uma sala de acompanhamento, sala de crise da Bacia do Rio Paraná, sala de crise das bacias da região sul e sala de crise do Rio Paranapanema, da Bacia do Rio Paranapanema. Bom, a primeira sala que nós vamos apresentar é justamente a Bacia do Rio São Francisco, onde a gente, a partir desse PMO de novembro, apresentou uma defluência mínima média diária de 400, que vai perdurar até o dia 30 desse mês, até o final desse mês, e a partir de dezembro passa a ser uma mínima de 150 metros cúbicos por segundo para Três Marias. E a vazão máxima média mensal para Três Marias também, que foi apresentada na sala de crise, numa simulação até o final de dezembro, deu conta de 650 metros cúbicos por segundo de máxima a ser praticado até o final de novembro, e a partir de dezembro ficaria com um máximo de 200 metros cúbicos por segundo, mais ou menos, que é a estimativa a partir da simulação e consulta as curvas de segurança. Para Xingó, essa simulação foi apresentada com uma defluência mínima média diária de 800 metros cúbicos por segundo até o final do ano, né? E a máxima média mensal de 2.500 para o mês de novembro e passando para 950 ao longo do mês de dezembro. Então, essa seria as premissas, né, que foram utilizadas no PMO de novembro. Essa última reunião da sala de crise foi no dia 3 de novembro e a próxima será no dia 7 de dezembro. Será a 12ª, né? A gente já teve 11 reuniões ao longo desse ano
para a sala de acompanhamento do Rio São Francisco. Então, o resultado com as defluências aí médias de 450 em novembro, né, do dia 3 até o dia 30 de novembro, e defluências médias de 150 mesmo ao longo do mês de dezembro, isso resultou num armazenamento ao final do ano, né, no iniciozinho de janeiro, de 36,3% em Três Marias. Para Sobradinho, com a apresentação da simulação com defluências médias entre o dia 3 de novembro e o 30 de novembro de 1.120 metros cúbicos por segundo e defluências médias de 800 metros cúbicos por segundo em Xingó para o mês de dezembro, resultou no armazenamento em Sobradinho de 28,8% ao final do mês de dezembro, ou seja, comecinho de janeiro. A outra sala de crise que a gente tem aqui, que acompanha, né, é a da Bacia do Rio Tocantins, que a última reunião ocorreu no dia 26 de outubro, e a próxima será no dia 30 de novembro, ou seja, o último dia desse mês. Já tiveram 10 reuniões, a periodicidade é mensal das reuniões, já houveram 10 reuniões este ano. A 11ª será ao final desse mês. A simulação do reservatório de Serra da Mesa, apresentada na última sala, deu conta de uma simulação onde, no iniciozinho do mês de dezembro, o reservatório deverá ficar em torno dos 22,21% de armazenamento. Se a gente observar ali na tabela, é um armazenamento um pouquinho inferior ao que estava nesse dia 1º de dezembro no ano passado, né? Mas é bem superior aos anos 2016 até 2019. Aliás, 2015 até 2019. Tá? E a defluência mínima a ser praticada e colocada na simulação é de 300 metros cúbicos por segundo. Para a bacia do Paranapanema, que em reuniões anteriores a gente já não apresentava simulações, porque a incerteza era muito grande, agora apresentamos uma simulação com o resultado de previsão baseada no modelo SMAP, até o dia 14 somente de novembro. A reunião foi no dia 28 de outubro, e a gente apresentou a simulação até o dia 14 de novembro. A defluência mínima em Jurumirim é de 90 metros cúbicos por segundo, e ela vai ser praticada até o dia 12 de novembro, uma vez que, a partir do dia 13, não poderá mais ser praticado esse valor, pois existe uma determinação lá de que a defluência seja 147 metros cúbicos por segundo, que é um FSARH permanente de defluência mínima, que está no contrato de concessão deste empreendimento. A prática dos 90 foi possível graças a uma autorização pela CETESB, e essa autorização já foi pedida pela CTG, para a CETESB, mas até agora não recebemos nenhuma notícia de que haja um posicionamento nem favorável nem contrário, mas a gente não tem um posicionamento, e por não ter um posicionamento da CETESB, o correto seria praticar a partir do dia 13, então, os 147 metros cúbicos por segundo. Chavantes fica em torno de 96 metros cúbicos por segundo até o final do ano, e Capivara, uma defluência mínima, né? Tem um FSARH lá, declarando essa defluência mínima de 276 metros cúbicos por segundo. Com esses FSARH e o ponto de partida, né, da simulação no dia 28/10, chegamos aí a armazenamentos ao final do dia 14 de 71% em Mauá, 55% em Capivara, 40% em Chavantes e 29% em Jurumirim, quase 30% em Jurumirim. Então, ainda todos os reservatórios ficariam bem acima dos 20% que vinha se tentando estar, né? Então, isso foi graças a que a situação, em termos de afluências, melhoraram naquela bacia. No dia 27/10,
houve uma reunião das salas de crise das bacias da região sul. Foi a 10ª reunião e a próxima será dia 24/11. A periodicidade dessas salas é mais ou menos mensal. Nessa reunião foi apresentada uma elevação ali das energias naturais afluentes. A partir de agosto, né, houve uma elevação em setembro e outra elevação agora em outubro, sendo que a bacia do Rio Iguaçu ficou em 102% no mês de outubro, até aquele dia, né, que foi apresentado, e a bacia do Rio Uruguai ficou em 84%. São valores bem mais elevados do que vinha se tendo, né, desde o mês de maio, abril, maio, que a gente estava com afluências muito, muito baixas. Então, houve uma recuperação certamente favorável às bacias do sul. Essas duas bacias a gente apresenta esse resultado e abaixo a gente pode ver o armazenamento nas bacias, né, nas principais bacias, onde a gente observa que tanto o Iguaçu quanto o Capivari, o Uruguai, todos eles recuperaram aí seus armazenamentos e o que acabou resultando num armazenamento até o instante da simulação, ou o último instante de tempo da reunião, que é o dia 27, de 52,92% para a região sul. Então, indica uma recuperação bastante razoável, porque vinha se tendo em setembro armazenamentos ali beirando um pouco mais dos 20%. A gente dá destaque maior na bacia do Iguaçu e do Rio Uruguai, porque elas representam um percentual maior aí das bacias do sul, né? Elas representam 47% em termos de armazenamento. E as demais usinas ali, Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho, representam 28%. Então, os demais bacias e aproveitamentos representam somente 25% de armazenamento. Então, essas duas bacias, Uruguai e Iguaçu, são mais importantes energeticamente. As datas das próximas salas de crise, então, resumidamente, ficou da seguinte maneira: Paranapanema, 26 de novembro, Sul, bacias do Sul, né, 24 de novembro, São Francisco, Tocantins, dia 30 de novembro, e, por último, o São Francisco, dia 7 de dezembro. São as próximas salas de crise, reuniões de acompanhamento e crise. Bom, em termos de programação hidráulica também, primeiro, sob controle de cheias, a gente não teve alteração nos volumes de espera, não vai ter para essa semana operativa, então são os volumes de espera que constam no plano anual de prevenção de cheias, e a gente tem a informar vocês que os programas Arisco para as bacias dos rios Paraná até Porto São José, Paranapanema e São Francisco já foram disponibilizados no Sintegre agora recentemente, e já podem ser baixados aí por vocês e utilizados. Esses programas Arisco são os programas que sinalizam ou verificam qual é o risco a partir dos níveis declarados, dos níveis operados. O risco, sob o ponto de vista de controle de cheia. Tá? Então, em termos de operação hidráulica, para Jupiá temos uma defluência mínima de 3.600 metros cúbicos por segundo, declarado através do FSARH 2346, que vai até o dia 28 de fevereiro. Porto Primavera tem uma defluência mínima de 3.900, declarada através do FSAR 2347, que também vai até o dia 28 de fevereiro de 2022. Além disso, Porto Primavera, a SESP também declarou uma taxa máxima de aumento de redução de defluência de 100 metros cúbicos por segundo a cada 2 horas, declarados aí esses dois, aumento e redução, nos FSARH 2353 e 2354. Para a Ilha Solteira, temos aí a declaração de NA mínimo na cota 319 metros, até o dia... Essa declaração foi através do FSARH 2212, que vai até o dia 30 de novembro. Três Irmãos tem uma declaração de NA mínimo, ou cota mínima, na cota 319,77, também até o dia 30 de novembro, através do FSARH 2158. 2.158. E temos aí para o Rio Madeira, ao HS Santo Antônio,
uma declaração através do FSARH 2380, que até o dia 8, agora final da segunda-feira, da próxima segunda-feira, ficará praticando um nível máximo operativo na cota 70,50 metros, que é a cota do zero operacional, do mínimo do reservatório. Aqui temos os gráficos da operação hidráulica, né, de Jupiá e Porto Primavera, onde a gente observa aí que, apesar das declarações de mínimo serem aquelas, hoje, atualmente, estão operando com 4.333 aí em Porto Primavera e 3.612 em Jupiá. Então, Porto Primavera está um pouquinho acima dos 3.900 de mínimo. Para a Ilha e Três Irmãos, a gente observa aí a curva de depressionamento, onde a gente está se aproximando muito dos valores mínimos, né? Aqueles valores mínimos que a gente acabou de informar, que é 319,77 e 300 para Três Irmãos e 319 para a Ilha Solteira. Então, a gente observa aí no último instante de tempo, o dia de ontem, né? Estava 319,95 em Três Irmãos e 319,09. Tem uma folga muito pequena em relação a esses níveis mínimos declarados. Na última reunião, a gente apresentou a vocês o fato de a gente ter recebido uma proposta de plano de contingência, que a gente até colocou aqui o endereço, né, para obter e dar download nesse plano de contingência. É um plano de contingência apresentado pela Ana e agora ele foi informado. Tem aí o QR Code também, vocês podem dar download através desse QR Code. E aí esse plano, então, de contingência tinha sido informado ao ONS através de uma correspondência pela Ana. E aí a Ana fez uma avaliação, o ONS fez uma avaliação desse plano de contingência e fez uma resposta, elaborou uma carta de resposta à Ana, que é essa carta 2.346 de 2021, que é do dia 3 de novembro de 2021. Aqui está o endereço, está publicada no Sintegre, então facilmente vocês também podem ter acesso. E os principais pontos são, pontos de atenção, então, os estudos sobre o atendimento eletroenergético do SIM no período de novembro a maio de 2022, novembro de 21 a maio de 2022, realizados pelo INS para avaliação pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, em sua reunião ordinária de novembro de 2021, indicam que a aplicação do plano de contingência proposto pela ANA, associado às medidas adotadas por parte do setor elétrico, proporciona a recuperação parcial do armazenamento dos reservatórios das bacias dos rios Paraná e São Francisco. Então, não só a prática desse plano de contingência, mas também as medidas adotadas aí por parte do setor elétrico. Então, ajustes que foram propostos pelo INS nessa correspondência à ANA. Flexibilização das diretrizes de vazão máxima para as usinas de cabeceira das bacias dos rios Grande e Paranaíba, em caso de alcance de níveis mínimos de armazenamento nos reservatórios de usinas jusante. Ou seja, se eu tiver usinas ajusantes que chegaram em seus níveis mínimos, precisará ser defluída mais vazão desses aproveitamentos das bacias dos rios Grande e Paranaíba, para que não comprometa mais o armazenamento desses reservatórios. Flexibilização das diretrizes de vazão máxima para as usinas de cabeceira também nas bacias do Grande Paranaíba, caso se alcancem volumes metas no reservatório dessas usinas, ou seja, os volumes de espera, né? Esses volumes metas são volumes a serem definidos. Flexibilização das diretrizes de vazão máxima para as usinas de cabeceira também das bacias do Grande Paranaíba, no caso de desequilíbrio acentuado entre os armazenamentos equivalentes dessas bacias, ou seja, se tiver um desequilíbrio muito grande entre as duas bacias, poderá se tentar defluir mais de alguma delas para se tentar um equilíbrio mais interessante para o SIM. Flexibilização dos níveis mínimos agora dos reservatórios das usinas de Ilha Solteira e Três Irmãos, bem como das demais usinas localizadas na bacia do Rio Tietê, de dezembro de 2021 até abril de 2022, em valores ainda a serem definidos. Então, ainda vão ser definidos os volumes metas e também esses valores de níveis mínimos para Ilha Solteira e Três Irmãos. Também foi sinalizada na correspondência à ANA
quais são as condições que podem levar à necessidade de outras flexibilizações além daquelas contidas no plano. Tem dois aspectos importantes que devem ser considerados, que uma é a redução significativa ou até interrupção da geração nas usinas de madeira ou indisponibilidade de seu sistema de transmissão. Se houver algum problema com o bipolo, né, do madeira, aí provavelmente teremos que adotar outras flexibilizações. E também o segundo item que pode levar a flexibilizações é a adoção do hidrograma do IBAMA, né, na operação da UHE Belo Monte, né, que o ano passado foi isso. Teve que se usar durante 1 ou 2 meses o hidrograma do IBAMA, e bem como a indisponibilidade do sistema de transmissão, mesma coisa, o bipolo ficar indisponível, associado a essa UHE Belo Monte. Então, seria o segundo motivo. Então, o primeiro motivo, bipolo do Madeira, o segundo motivo, bipolo do Xingu, né? Ou algum problema de interrupção nas próprias usinas. Recomendação de medidas adicionais. Também foram recomendadas outras medidas adicionais, que é a flexibilização das defluências mínimas para as usinas de Nova Ponte, Miranda e Emborcação, situadas na bacia do Rio Paranaíba, e flexibilização das defluências mínimas de Jupiá de 3.600 no período da Piracema, entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, com a sua devida compatibilização com o IBAMA, ou seja, nivelado com o IBAMA, isto posto. E o agente responsável pela operação da usina, que no caso é a CTG Brasil. Mais medidas adicionais que foram sinalizadas pelo INS, que são flexibilização da diretriz operativa do plano de contingência para o HE Três Marias, a fim de evitar um desequilíbrio acentuado entre os armazenamentos dos reservatórios de Três Marias e Sobradinho, considerando as defluências máximas estabelecidas na Resolução 2081 para o HE Três Marias e as vazões acima das defluências máximas na UHE Três Marias, conforme indicado no parágrafo único do artigo 6 dessa mesma resolução. Esse parágrafo ele fala que se houver um desequilíbrio e eu tiver um volume armazenado em Três Marias superior à soma dos volumes em Sobradinho e Itaparica, que eu posso, então, praticar defluências superiores à máxima estabelecida na curva de segurança. A flexibilização, então, o último item aqui de recomendação adicional seria a flexibilização das defluências mínimas das UHS Sobradinho e Xingó na faixa de operação e atenção para o valor de 700 metros cúbicos segundo, de modo a proporcionar melhores condições de recuperação do armazenamento no reservatório de Sobradinho. Em princípio, foram esses os principais aspectos da carta. Vocês têm acesso a ela no Sintegre. Eu agradeço a todos pela atenção, me coloco à disposição de todos para dúvidas ou comentários e me despeço aqui também, depois de 37 anos trabalhando no setor, então estou me despedindo, agradeço a todos a gentileza que tiveram comigo, a atenção, os aprendizados que eu tive no setor e me coloco aí à disposição de vocês agora para dúvidas ou comentários, passando a palavra aí para a Andresa novamente. Muito obrigado a todos. Obrigada, Guilhom. A gente aqui agradece aí a sua colaboração, né, para o sistema elétrico como um todo. Obrigado. Bom, pessoal, então com essa apresentação a gente encerra agora o primeiro bloco. A gente vai passar um intervalozinho agora e quando voltar a gente volta para responder as perguntas que vocês já fizeram sobre os temas desse primeiro bloco e volta com as apresentações do segundo bloco. Boa tarde, pessoal. Então, estamos voltando agora, depois dessa primeira rodada do primeiro bloco. A gente tem algumas perguntas que vão deixar para ser respondidas conforme as apresentações forem acontecendo, sobre carga e sobre a programação, mas tem uma pergunta agora sobre essa parte de hidrologia, que é do Lucas Henrique Silva, da Infinity Energia. Ele perguntou: boa tarde, o ONS já tem conhecimento de qual hidrograma será utilizado em 2022 para o HE Belo Monte? Se não, quando isso deverá ser definido? Desde já, muito obrigada, Lucas Henrique. Para responder essa tua pergunta, Lucas, eu peço ajuda a Guilhom. Obrigado, Andresa. Obrigado, Lucas, pela pergunta.
Na verdade, Lucas, nós temos uma regra, né, que nós temos que obedecer, que está explicado lá na resolução da ANA, que informa que os hidrogramas A e B têm que ser revezados. Então, na medida em que a gente praticou o hidrograma B nesse ano, o próximo ano deve ser praticado o hidrograma A. Então, em princípio, a gente vai obedecer os hidrogramas que estão na resolução. A gente só sairá do hidrograma na medida em que o agente de geração declarar um novo hidrograma, uma nova restrição para nós. Então, em princípio, até agora a gente não recebeu nada do agente, o agente não informou nada a nós, então nós praticaremos o outro hidrograma, diferente do que foi praticado esse ano, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Guilhom. Bom, então vamos continuar a nossa reunião, né, dando entrada agora no segundo bloco. A primeira apresentação é sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Para trazer essa apresentação para a gente, eu chamo o Danilo. Boa tarde. Deixa eu compartilhar aqui. Bem, começando mais uma apresentação aqui da carga diária, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Como todos sabem, nós tivemos aí uma semana atípica, uma semana com feriado prolongado, juntamente com uma frente fria, que deixou a carga bem mais baixa do que o normal, né? Mas, apesar do feriado, que dificulta um pouco o trabalho dos modelos de previsão, a frente fria deu uma aliviada nessa dificuldade, porque ela ajuda a manter a carga mais estável, tá? Então, nós não tivemos maiores problemas com o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Essa semana nós tivemos 0,87% de desvio no PDP, 2,07% no pré-carga de 100, 100% dos desvios do PDP ficaram abaixo de 3% e 76% dos desvios do pré-carga de 100 ficaram abaixo de 3%. No subsistema Sul, nós já tivemos uma maior dificuldade. Além do feriado, nós também tivemos, ao mesmo tempo que tínhamos uma frente fria acontecendo em Santa Catarina e no Paraná, nós tínhamos uma elevação de temperatura acontecendo no Rio Grande do Sul e a parada das chuvas, o que pode ocasionar crescimento da carga por conta de irrigação, né? Então, nós tivemos aí uma maior dificuldade nesse subsistema, mas para efeitos de feriado e esse comportamento atípico, nós tivemos um bom resultado, 2,24% dos desvios, 2,24% de desvio médio no PDP, 4,71% de desvio médio no pré-carga de 100, 69% dos desvios ficaram abaixo de 3% no PDP e 41% dos desvios ficaram abaixo de 3% no pré-carga de 100. O subsistema Nordeste, sem maiores sustos, a carga se manteve estável ao longo de toda essa semana. Então, nós tivemos um excelente resultado, 1,35% de desvio médio no PDP, 2,47% de desvio médio no pré-carga de 100, 90% dos desvios ficaram abaixo de 3% no PDP e 68% dos desvios ficaram abaixo de 3% no pré-carga de 100. No subsistema Norte, nós já tivemos aí algo atípico. Nós tivemos aí uma forte chuva acontecendo na região do Amazonas, que ocasionou uma queda brusca da carga do dia 1º de novembro para o dia 2 de novembro. Apesar dessa dificuldade, nós tivemos um bom resultado para o subsistema, 2% de desvio médio no PDP e 2,32% de desvio médio no pré-carga de 100. 71% dos desvios ficaram abaixo de 3%,
no PDP e 79% do isso ficar abaixo de 3% no pré-carga D100. Por fim, nós temos o SIM. Nós temos o SIM que é muito impactado pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, então, quando não há maiores desvios no subsistema do Sudeste, nós temos um SIM bem comportável, né? Nós tivemos 0,71% de desvio médio no SIM para o PDP, 1,79% de desvio médio para o pré-carga D100. 100% dos desvios ficaram abaixo de 3% no PDP e 76% dos desvios ficaram abaixo de 3% no pré-carga D100. Bem, é isso. Estou disponível aí para perguntas. Obrigado. Obrigada, Danilo. Bom, agora a gente vai continuar com as apresentações do segundo bloco. Vai trazer a apresentação sobre a previsão de carga para o PMO e as suas revisões semanais. Para isso, eu peço a ajuda do Douglas. Boa tarde, Andresa. Boa tarde a todos. Vou começar o compartilhamento da apresentação. Retornando à apresentação, falando agora a respeito das previsões de carga semanais, assim como o acompanhamento da semana, muito em linha com o que o Danilo já falou sobre os acontecimentos. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nesse mês de novembro, nós realizamos uma previsão mensal de 39.950 na revisão zero do PMO. Nessa semana, marcada por temperaturas amenas em São Paulo e temperaturas suavemente mais elevadas no Rio de Janeiro, próximas de 28 graus médios de temperaturas máximas, nós temos a expectativa de fechamento de uma carga de 37.773 MW médio, o que nos sinaliza um desvio de menos 0,8% em relação à nossa previsão. Para a próxima semana operativa, as sinalizações meteorológicas nos indicam a manutenção das temperaturas em patamares amenos, né, em São Paulo, e uma suave redução dessas temperaturas no Rio de Janeiro, passando de 28 para 26 graus de média das temperaturas máximas. Além de torna-se vale destacar da expectativa de ocorrência de precipitação durante boa parte da semana operativa em análise. Então, dessa forma, nós consolidamos um valor de 39.622 MW médio para a segunda semana operativa, que, quando comparado ao último valor previsto para essa semana, nos sinaliza uma redução de menos 1,4%. Para as demais semanas, não fizemos nenhum tipo de ajuste, e com isso nós temos um novo valor de novembro revisto, de 39.767 MW médio, que nos dá um desvio de apenas 0,5% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Aqui, cabe destacar que nessa primeira semana nós tivemos o feriado de finados, que ocorreu no dia 2/11. No subsistema Sul, inicialmente para o mês de novembro, nós realizamos uma previsão na revisão zero do PMO de 12.349 MW médio. Essa semana, apesar de a ocorrência de temperaturas amenas, né, em Florianópolis e Curitiba, em Porto Alegre nós tivemos as temperaturas mais elevadas e também baixos totais de precipitação, fato que colabora para o aumento da carga voltada para a irrigação, e o que pode justificar em partes o desvio observado nessa semana de 6,4%. Essa carga de 12.060 MW médio é uma das maiores cargas observadas ao longo das últimas semanas, né? Essa última carga inferior a esse valor, apesar da ocorrência do feriado nessa semana, a carga não sofreu redução. Para a próxima semana operativa, as sinalizações meteorológicas nos indicam a redução das temperaturas médias nas 3 capitais que compõem esse subsistema, além da expectativa de precipitação durante boa parte da semana. E com isso, nós realizamos um ajuste de menos 4,3% em nossas previsões, consolidando um valor de 11.922 MW médio. Nenhum ajuste foi realizado a partir da terceira semana, mantendo as mesmas considerações realizadas na revisão zero do PMO. E com isso, nós temos um valor de novembro revisto de 12.346 MW médio,
que nos dá um desvio de apenas menos 3 megawatts médio em relação à nossa previsão inicial, que percentualmente é um desvio nulo. No subsistema Nordeste, esse é um subsistema que, em condições meteorológicas, em que tange a temperatura e precipitação, nós temos dito que eles seguem bastante estável. Essa semana não foi diferente, sem grandes destaques. Com isso, nós temos uma expectativa de fechamento de uma carga de 11.839, que nos sinaliza um desvio de somente 0,1% em relação à nossa previsão para a semana. Para a próxima semana, dada a sinalização de manutenção dessas temperaturas, né, e das condições meteorológicas, nós mantivemos nossas previsões para as semanas 2, 3, 4 e 5, consolidando o valor de 12.353 MW médio para a segunda semana. E com isso, a primeira semana estimada, né, de fechamento e as demais semanas mantidas em relação à revisão zero, nós temos um valor de novembro revisto de 12.245 MW médio, que nos sinaliza um desvio nulo também em relação à nossa previsão para o mês. E no subsistema norte, que são todos os subsistemas com condições meteorológicas que tangem a temperatura, eles seguem bastante estável, essa semana não foi diferente, sem grandes destaques. Com isso, nós temos uma expectativa de fechamento numa carga de 6.055 MW médio, que nos sinaliza um desvio de menos 0,8 em relação à nossa previsão, muito em linha com as previstas. Para a próxima semana, essa condição de estabilidade se mantém, as temperaturas, somente com destaque para os totais de precipitação previstos para a próxima semana em Manaus e Belém, onde existe a expectativa de ocorrência de chuva durante boa parte da semana operativa. E, com isso, nós mantivemos nossas previsões para as semanas seguintes, semelhantes às da revisão zero do PMO, consolidando, então, para a segunda semana, um valor de 6.163 MW médio. Dessa forma, nós temos um valor de novembro revisto de 6.140 MW médio, o que nos sinaliza um desvio de somente menos 0,1% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Aqui eu termino no SIM, que é basicamente a totalização de todos os subsistemas. Essa semana nós temos um desvio de 0,6%, com a expectativa de fechamento de uma carga de 67.727 MW médio. Para a próxima semana, dados os ajustes realizados no subsistema Sul e Sudeste, nós temos uma nova previsão de 70.060 MW médio, o que nos sinaliza um decréscimo de menos 1,5% em relação ao último valor previsto para a segunda semana operativa. Para as demais semanas, dados que em nenhum subsistema houve ajuste dessas previsões, aqui todos nulos, né, as variações, e com isso nós temos um valor de novembro revisto de 70.498 MW médio, que nos indica um desvio de menos 0,3% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Com isso, eu chego à parte final da minha apresentação, só destacando as ocorrências que foram faladas ao longo dela. Primeiro, a ocorrência do feriado de finados, na terça-feira do dia 2 do 11. Em seguida, no subsistema Sul, apesar das temperaturas amenas em Florianópolis e Curitiba, né, as elevadas temperaturas registradas em Porto Alegre, associado ao baixo total de precipitação observado nessa capital, fato que colabora para o acionamento da carga voltada para irrigação, justifica em parte o desvio observado na semana. E nos demais subsistemas, premissas consideradas para a elaboração das previsões de carga foram consolidadas. E no que tange as nossas premissas para a próxima semana, começando pelas premissas econômicas, nós consideramos a permanência do setor industrial em modo de expansão, apesar da oscilação e decorrência da pressão de custo, alto desemprego, instabilidades econômicas e institucionais. É importante destacar que, em outubro, o nível da utilização da capacidade instalada registrou seu maior valor desde novembro de 2014, ao atingir 81,3 pontos. Além disso, nós também levamos em consideração a melhora do setor de serviços, setor esse mais afetado pelas restrições para conter o avanço da pandemia, que também tem contribuído para o desempenho da carga. E no que tange às sinalizações meteorológicas, as previsões de ocorrência de temperaturas semelhantes às verificadas na semana em curso, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com exceção de Rio de Janeiro, onde existe uma expectativa de redução das temperaturas médias, uma suave redução,
No subsistema sul, como dito, existe expectativa de redução das temperaturas nas 3 capitais, valendo ressaltar a previsão de ocorrência de precipitação em boa parte da semana em análise nas capitais do subsistema sudeste, centro-oeste e sul. E, por fim, para os subsistemas norte e nordeste, em geral, eles seguem com condições meteorológicas estáveis e seguindo o comportamento típico para essa época do ano. Valendo ressaltar que, para Manaus e Belém, existe a expectativa de ocorrência de precipitação durante a próxima semana operativa. Com isso, eu termino minha apresentação e retorno minha palavra para você, Andresa. Obrigado a todos. Obrigada, Douglas. A gente passa agora para a última apresentação desse segundo bloco, trazendo os resultados do PMO e as intervenções energéticas mais relevantes. Para fazer essa apresentação para a gente, eu chamo a Daniele. Boa tarde, Andresa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nessa reunião semanal. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Acho que já está na tela, certo? Compartilhou, Andresa? Sim? Tá sim. Ok, obrigada. Bom, então vamos aqui aos resultados dessa revisão 1 do PMO de novembro de 2021, referente à semana que começa no dia 6 e vai até o dia 12 de novembro. Não temos nenhum destaque relevante em relação à configuração, então eu passo direto para o resultado de custo marginal de operação para esta semana. Observamos aqui nesse diagrama esquemático, né, que os CMOs dos 4 subsistemas que compõem o SIM estão equalizados, no patamar de carga pesada em R$ 101,27 por megawatt-hora, no patamar de carga média em R$ 100,41 por megawatt-hora e na leve em R$ 98,41 por megawatt-hora. Eles estão equalizados e, como pode ser observado aqui no diagrama, o único tronco de transmissão que atingiu o seu limite máximo foi o FNS, aqui no patamar de carga média. Portanto, a gente tem os CMOs dos 4 subsistemas, em média, nessa semana, para a próxima semana, em torno de R$ 99,64. Ainda em relação ao custo marginal de operação, eu apresento agora a análise, esse gráfico que apresenta uma análise da variação do CMO em relação ao CMO que a gente tinha apresentado na semana passada, né, estimado para a semana passada. Nesse gráfico, a gente é uma composição de vários estudos, a gente realiza 8 estudos sequenciais, onde a cada estudo a gente atualiza uma parcela dos dados revistos, né, para essa revisão semanal, e a cada estudo a gente apresenta o CMO decorrente dessa simulação. Portanto, então, nesse primeiro estudo, denominado Previsão Perfeita, que é o estudo que a gente não atualiza a base de dados, a gente simplesmente atualiza a data de início do estudo, em vez de partir no dia 30 de outubro, parte agora da segunda semana de novembro, que é dia 6 de novembro, e os níveis de partida dos reservatórios são aqueles previstos na simulação da revisão passada, por isso que ele é denominado Previsão Perfeita. E já nesse estudo a gente observava a tendência de manutenção dos CMOs na casa dos R$ 95, R$ 96 por megawatt-hora, e em seguida fomos atualizando os demais blocos de dados, e pode-se observar que a previsão de vazões, a atualização da previsão de vazões foi o fator que impactou, maior fator que impactou a alteração dos custos marginais de operação, mas de qualquer forma, fechamos aqui essa semana com CMOs bem próximos aos CMOs da semana passada, em torno de R$ 100 por megawatt-hora. Os demais fatores, como carga, disponibilidade, restrições elétricas, não afetaram muito, não foram muito impactantes no CMO dessa semana. Bom, tendo os CMOs na casa dos R$ 100 por megawatt-hora, eu apresento agora, então, qual foi a geração térmica indicada pelo modelo DECOMP para essa semana. Nós temos, então, em torno de 7 gigawatts médios de despacho térmico, sendo 4.745 megawatts médios de inflexibilidade declarada pelos agentes térmicos e 2.000 megawatts, cerca de 2.000 megawatts, de fato, de despacho por ordem de mérito, indicado pelo modelo DECOMP, e 80 megawatts de restrições elétricas. Essa tabela que tem nesse gráfico apresenta também essa discretização da geração térmica por subsistema, desagregando pelo motivo de despacho. É importante destacar que esse despacho é indicado pelo modelo DECOMP, ele é indicativo, não tem o caráter
definitivo, porque a ordem de mérito é indicada pelo modelo DCEM no âmbito da programação diária. Então, esse aqui é só uma referência. Ainda em relação a despacho térmico, as usinas que são movidas a GNL, que tem um despacho que deve ser comandado com 9 semanas de antecedência, a gente apresenta separadamente aqui o comando de despacho dessas usinas. Então, a gente, nessa semana, está comandando o despacho para a semana que se inicia no dia 8 de janeiro de 2022, e para essa semana de 8 de janeiro de 2022, o benefício de despacho das usinas AGNL para as usinas que estão no Sudeste está em R$ 89,34, né? Praticamente 21 centavos aqui na carga leve, na pesada e na média. Já para as usinas que estão, a usina, no caso só uma que está no subsistema Nordeste, o benefício AGNL está em torno de R$ 86 por megawatt-hora. E como os CVUs dessas usinas são superiores aos benefícios dos subsistemas aos quais elas pertencem, aqui no caso Santa Cruz tem CVU de 380, Luiz O.R. Melo 588 e Porto Sergipe 329, portanto, não foi comandado despacho antecipado por ordem de mérito de custo para essa semana, de 8 de janeiro a 14 de janeiro de 2022. Entretanto, a gente deixa já registrado aqui que o ONS comanda o despacho antecipado dessas usinas para essa semana por garantia energética. Elas não estão por ordem de mérito, mas serão despachadas por garantia energética. Bem, agora passando para os resultados das usinas hidrelétricas, né, apresentados aqui pelo modelo DECOMP, apresentamos os gráficos segregados aqui por subsistemas de evolução dos armazenamentos de cada uma dessas regiões. Começando pelo Sudeste, o nível de partida dos reservatórios dessa região para o dia de amanhã, dia 6 de novembro, conforme declarado pelos agentes, é de 18,5% da energia armazenável máxima dessa região. Deve atingir o valor de 19,2% ao final do mês, ao dia 30 de novembro, e no mês de dezembro, onde a gente já faz a simulação com a Corporação de Cenários de Afluência, a tendência de elevação do armazenamento da região Sudeste para essa época do ano, devemos chegar a 24% no valor esperado, 24% da energia armazenável máxima, podendo variar entre 17% e 43% dessa energia armazenável máxima. Já na região Sul, partimos de 52% de energia armazenada e chegamos ao final desse mês de novembro com 44,5% de energia armazenada, com uma tendência de queda para 33,5% ao final de dezembro, no valor esperado, e como essa região apresenta cenários com maior variabilidade, com maior dispersão, então a dispersão também da simulação é bem ampla, né? A gente tem cenários que atingem 15,8% da energia armazenada, até cenários de 69,5% na região Sul. A dispersão é bem grande. Já na região Nordeste, o cenário é de manutenção, é de estabilidade, a gente parte de 35,8% da energia armazenada e mantém em torno de 35,3% no final do mês. A tendência de elevação, típica, né, para essa época do ano, dos armazenamentos para o Nordeste, podemos chegar até 75,7% no limite superior, mas o limite inferior dessa simulação já aponta um crescimento para 36,8% da energia armazenada. E no valor esperado, atingimos 44,9% da energia armazenável máxima. Na região Norte, permanecemos no depressionamento dessa região, saindo de 43,9%, chegando a 34,7% no final do mês de novembro. Já em dezembro, também como na região Nordeste, a tendência de elevação dos armazenamentos, chegando a 50,1% nessa região, variando entre 36,6% e 79,7% da energia armazenada. Bom, esses eram os resultados de simulação do DECOMP. Agora eu entro na declaração da importação de energia. Nós tivemos a declaração de importação tanto pelo Uruguai quanto pela Argentina, pelas comercializadoras Enel e Eletrobras, no caso do Uruguai, né, e na Argentina apenas a comercializadora Enel, mantendo o total de energia que a gente pode importar, no caso do Uruguai em 285 megawatts médios, e na Argentina 2.200 megawatts médios. Essas ofertas são separadas em blocos, variando o CVU em cada um desses blocos. Então, no caso do Uruguai, foram 4 blocos, esses 285 megawatts divididos em 4 blocos, com CVUs variando entre 1.000 e
quase R$ 2.400 por megawatt-hora. Já para a Argentina, esses 2.200 megawatts médios ofertados, tem CVUs que variam entre 1.354 até R$ 2.500 por megawatt-hora. Bom, esses foram os resultados da programação mensal. Agora eu entro na programação aqui das intervenções energéticas relevantes. Com aquele destaque, né, de critério de relevância, que nós vamos apresentar aqui nos próximos slides apenas as intervenções em unidades geradoras que alterem os limites sistêmicos ou que aconteçam em unidades geradoras de grande porte. Bom, então, para essa semana de 6 a 12 de novembro, começando aqui pela região sudeste, nós temos na usina de Água Vermelha uma intervenção programada nos dias 6 a 8 de novembro, nas unidades geradoras 3 e 4. Já para a usina de Jaguari, tem uma parada da usina para ensaio de autorrestabelecimento no dia 6 de novembro. O G9 da usina de Jupiá tem uma manutenção corretiva no dia 8 de novembro. Temos a programação também para a usina de Três Irmãos, de uma parada da UG1 no dia 8 de novembro e da UG2 no dia 9 de novembro. Continuando aqui no Sudeste, no setor de 60 Hz da usina de Itaipu, nós temos alguns ensaios em algumas máquinas, né, os ensaios referentes ao novo CEP 765. As unidades geradoras 12 e 13 param no dia 8 de novembro, né, de forma não simultânea. A unidade geradora 10 para no dia 9 de novembro e a unidade geradora 11 no dia 10 de novembro. Já para a unidade geradora 15, a gente tem uma manutenção preventiva programada para o dia 11 de novembro. Ainda no Sudeste, a usina de Nova Ponte tem uma manutenção corretiva na UG2, programada para o dia 10 de novembro. Agora, passando para o Sul, temos uma manutenção na usina de Governador Ney Braga, na unidade geradora 3, programada para o dia 6 de novembro. Na região Sul ainda, parada da usina de Governador José Richa para manutenção do sistema auxiliar, programada no dia 7 de novembro. E para a usina de Campos Novos, também parada total da usina para a inspeção subaquática das tomadas d'água, também no dia 7 de novembro. Mudando agora para a região Nordeste, temos as UGs 1 e 2 de Sobradinho com intervenção, nos dias 6 a 8 de novembro, e temos também a UG1 da usina de Luiz Gonzaga, com manutenção corretiva, programada dos dias 8 a 10 de novembro. Já no Norte, começando aqui por Tucuruí, nós temos a inspeção subaquática nas tomadas d'água das UG 11 e 12, no dia 6 de novembro, ocasionando a parada das UGs 10, 11 e 12. Já a inspeção da UG 10, que ocorrerá no dia 7 de novembro, ocasionará a parada das unidades 9, 10 e 11. Na usina de Belo Monte, temos um ensaio de autorrestabelecimento programado no dia 7, com desligamento das unidades 11, 14 e 16. E a UG16 também tem uma revisão de 4.000 horas no período que vai do dia 8 de novembro a 9 de dezembro. Para a usina térmica de Maranhão 5, a UG2 tem uma intervenção programada para o dia 7 de novembro. Bom, com isso eu encerro aqui a minha apresentação, fico à disposição para esclarecimentos, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para, acho que é o desejo de todos que trabalham aqui no ONS, que tiveram a oportunidade de trabalhar com o Guilhom, de agradecer pelo seu companheirismo, pelo colega que você é aqui, pelo profissional e pela pessoa maravilhosa que você é. Guilhom, parabéns, tenha uma nova etapa na sua vida aí, tudo de bom. Andressa, eu devolvo a palavra para você. Obrigada, Daniela. Bom, pessoal, com isso a gente termina essa apresentação do segundo bloco. A gente dá mais um intervalo agora e a gente volta para o último bloco e respondendo as perguntas que vocês fizeram a respeito desse segundo bloco. Até já já. Bom, pessoal, voltamos agora para o último bloco de apresentações e antes vamos responder algumas perguntas que foram feitas a respeito do segundo bloco. A primeira pergunta é de Paula Nogueira, da B2R Energia. Ela pergunta: prezados, boa tarde. A média diária do PLD de hoje, dia 5 de novembro, foi de R$ 118,30 o megawatt médio, preço muito acima dos valores praticados nos demais dias da semana operativa vigente. Algum fator específico justifica essa elevação do PLD de hoje?
Paula, eu peço para tu encaminhar essa pergunta diretamente à CCE. Como você falou do PLD, eles que são responsáveis por essa resposta, tá? E aí, outra pergunta agora é do Vitor Chiamente, da Máxima. Ele pergunta, apesar do bloco de previsão de carga do DECEM, referente ao dia 5 de novembro, hoje, não ter sido disponibilizado no Sintegre, a carga do SIM está um pouco mais alta do que a de ontem, devido ao calor nas grandes capitais, e a média do dia deve ficar próxima à de ontem, um pouco acima dos 73 gigawatts médios. Entretanto, no arquivo que acaba de ser disponibilizado referente ao DECEM de amanhã, a carga média da próxima semana operativa está próxima de 69 gigawatts, 1 gigawatt médio abaixo do previsto no DECOMP, sendo que a próxima sexta-feira, dia 12 de novembro, indica uma carga de 68 gigawatts, valor próximo ao previsto para o sábado, dia 6 de novembro. Como não há feriado, indicação de frente fria ou queda abrupta de temperatura, segundo as previsões utilizadas pelo próprio ONS, a que se deve essa redução na previsão de carga para o DECEM antes mesmo do início da semana operativa? Então, para responder essa tua pergunta, Vitor, eu peço ajuda ao Danilo. Obrigado pela pergunta, Vitor. Para começar, quanto à questão de não publicação dos blocos, ontem nós tivemos um pequeno problema no processo de publicação, mas que já foi normalizado, então não teremos mais esse problema. Para responder a sua pergunta em relação à questão da queda da previsão da carga para a semana que vem, eu fui buscar aqui os valores de temperatura que alimentam os modelos, tá? No subsistema Sudeste e no subsistema Sul. São os dois subsistemas que mais impactam a carga do SIM, então eu dei um foco nesses dois subsistemas. Bem, essa é a temperatura que alimenta, temperatura máxima, média e mínima, que alimentam os modelos de previsão que nós utilizamos, tá? Também alimentam o Astelf e o pré-carga decente. Nós podemos ver que, apesar de não ter uma queda abrupta da carga, uma entrada de frente fria forte, nós temos sim uma queda da temperatura prevista para a semana que vem, tá? Hoje, então, no dia 5 do 11, nós temos aí uma temperatura máxima de 29 graus, equivalente prevista para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, enquanto no dia 12 do 11 nós temos uma temperatura máxima de 22 graus prevista. Tá? Já no subsistema Sul, a temperatura já começa a ter uma queda relevante no dia 7. Né? Para hoje nós temos aí uma temperatura máxima prevista de 27 graus, e para o dia 12 do 11, nós temos uma temperatura máxima prevista de 21 graus. Lembrando que a previsão da carga nesse horizonte é bem complicada, porque ela acaba sendo um acúmulo de incertezas. Né? Nós temos a incerteza da temperatura, que alimenta os modelos, nós temos a incerteza dos próprios modelos, nós temos a incerteza do comportamento do consumidor. Então, sempre vai ter um desvio, vamos esperar assim, um desvio maior a longo prazo. Mas, por agora, os resultados que estão sendo mostrados pelos modelos fazem sentido segundo o nosso insumo, que é a previsão de temperatura. Ok? Agradeço novamente. Obrigado, Andressa. Boa tarde. Obrigada, Danilo. Bom, com essa resposta, a gente encerra essa etapa, né, de resposta das perguntas do segundo bloco e inicia agora o nosso terceiro bloco de apresentações. A primeira apresentação vai ser sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. E para trazer essa apresentação para a gente, eu chamo o Eduardo. Obrigado, Andressa. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver a tela já? Sim. Bom, pessoal, então vou começar a apresentação sobre os limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas para essa próxima semana operativa. Então, começando aqui pela área norte-nordeste, temos o desligamento aí de um banco de capacitor série
702 de 500 kV da subestação de Colinas, né, que vai ser feito no período das 7 horas do dia 6, no sábado, até as 17 horas do dia 7, no domingo, e o motivo é a substituição da coluna óptica das fases A e B do banco série, e para que o sistema suporte a perda da linha de 500 kV Colinas-Miracema, circuito 2 ou circuito 3, sem sobrecarga inadmissível no banco de capacitor série do circuito remanescente, é necessário limitar o fluxo Colinas-Miracema entre menos 2.900 megawatts e mais 2.900 megawatts. A linha de 500 kV Peixe 2 Serra da Mesa 2, com adjuntores em ambos terminais, vai ser feito no período das 6h30 às 16h30, dos dias 6 e 7, né, sábado e domingo, diariamente. O serviço é de plano mínimo de manutenção, e durante as atividades é necessário adotar as seguintes restrições: o FNS, né, o fluxo norte-sudeste, limitado em 2.500 megawatts, e o FNES, que é o fluxo nordeste-sudeste, limitado em 4.600 megawatts. Adicionalmente, também é necessário reduzir em 1.000 megawatts os limites de FNS em relação aos limites de rede completa, né, definidos aí para perda de bipolo do Madeira, e também reduzir em 1.000 megawatts os limites de FNS, definidos aí para perda de bipolo de Itaipu, né, Foz do Iguaçu e Biúna. Linha de 500 kV Presidente Dutra Teresina, com disjuntores na subestação de Presidente Dutra, que vai ser feito aí no período das 8 às 17 horas do dia 7, do domingo, um serviço aí de manutenção corretiva para eliminar ponto quente, e para que o sistema suporte dinamicamente contingências com fly disjuntor no setor de 500 kV, a subestação de Presidente Dutra, e contingências de linha de transmissão de 500 kV nas interligações Norte-Nordeste, Norte-Sudeste e Sudeste-Nordeste, é necessário adotar as seguintes restrições: exportação pela região Nordeste, limitada em 9.100 megawatts, o inverso do fluxo Norte-Nordeste, né? Então, o fluxo Nordeste-Norte limitado em 4.300, né? O fluxo Nordeste-Sudeste limitado em 4.800 megawatts. Linha de 500 kV Arinos 2, Pirapora 2, que vai ser feita das 0 às 4 do dia 7, né, no domingo, e o motivo é a rotação da unidade de reserva do reator da fase V, após manutenção corretiva para remoção de vazamento. E para que o sistema suporte dinamicamente contingências de linha de transmissão das interligações, né, Norte-Nordeste, Norte-Sudeste e Sudeste-Nordeste, é necessário limitar o FNES, né, o fluxo Nordeste-Sudeste, em 5.000 megawatts. Plano de capacitor série número 2 de 500 kV da subestação de Serra da Mesa, né, vai ser feito aí do período das 0 às 6 do dia 8, na segunda-feira, um serviço de manutenção preventiva, e durante a intervenção é necessário limitar o FNS em 2.800 e o FNES em 5.000 megawatts. Adicionalmente, reduzir em 500 MB os limites de FNS, né, definidos para perda de bipolo do Madeira, e também reduzir em 500 os limites de FNS definidos para perda de bipolo Foz do Iguaçu e Biúna. Compensador síncrono 2 da subestação de Janaúba 3, serviço que vai ser feito aí das 7 horas do dia 12, na sexta-feira, até as 17 horas do dia 13, no sábado. O motivo é rodízio das fases do transformador, elevador do síncrono, e conforme a MOP sistêmica 521 do ano de 2021, na indisponibilidade desse síncrono, é necessário penalizar o limite de FNES em 100 megawatts. Aí agora já chaveando para a área sul-sudeste, né, 765 kV, temos o desligamento dos bancos de capacitor série BS4A e BS4B de 765 na subestação de Ivaiporã, que vai ser feito das 7 às 17 horas diariamente, nos dias 8 e 9, né, segunda e terça-feira. O serviço aí de manutenção preventiva nos bancos, né, e retirada de vegetação, e para que o sistema suporte perdas simples e duplas de linha de 765 com essa indisponibilidade do banco série da linha Foz do Iguaçu e Ivaiporã circuito 2, né, é necessário limitar a geração de Itaipu 60 Hz em 5.500 megawatts e o fluxo sul-sudeste, né, o FSE, em 5.700 megawatts. Linha de 765 kV Foz do Iguaçu e Ivaiporã circuito 2, que vai ser feito das 7h30 às 16h30 no dia 6, né, no sábado. O motivo aí é retirar vazamento de óleo do disjuntor 12.626 e verificar os seus circuitos de disparo, devido à ocorrência da equação aí da proteção 5062BF, na ocorrência da queda da torre 38, no dia 23 de outubro, e para que o sistema suporte
a perda dupla dos circuitos remanescentes, né, o circuito 1 e o circuito 3, é necessário adotar as restrições, a geração de Itaipu 60 Hz, limitado em 3.500, e o FNS limitado em 3.000 MW. O quadro de controle 3C1 do esquema de 50 Hz da usina de Itaipu, né, vai ser feito aí no dia 7, domingo, das 8 horas até as 16 horas. É um serviço de manutenção preventiva anual no quadro de controle, e durante a execução desse serviço vai ser necessária a operação do sistema de 50 Hz, né, da Itaipu, com máquinas separadas, né, para o atendimento ao sistema da ANDE. Então, é necessário limitar o LCC em 2.600 MW nesse período. Linha de 500 kV, margem direita, Foz do Iguaçu, circuito 2, vai ser feito no período das 7 horas do dia 8, na segunda-feira, até às 17 horas do dia 12, na sexta. O motivo é a substituição de DCP das fases RST, referente à medição de faturamento, e para que o sistema suporte contingência simples, né, dos circuitos remanescentes, é necessário limitar o LCC em 5.200 MW. Para encerrar, as gerações térmicas aí por razões elétricas, né, nós temos aí na área sul o complexo de Jorge Lacerda, cujo despacho ele é dimensionado para que o sistema suporte contingência simples na região sem perda de carga, né? Então, para essa semana operativa, é necessário o despacho de uma máquina grande, né, com 80 MB, totalizando, então, 80 MW de geração térmica por razão elétrica no complexo de Jorge Lacerda. E com isso eu finalizo a minha apresentação e retorno a palavra para a Andresa. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Bom, e para finalizar as apresentações agora dessa tarde, a gente vai fazer uma apresentação sobre a política operativa, e eu convido o Rodrigo para fazer a apresentação para a gente. Obrigado, Andresa. Vou compartilhar aqui a minha tela. Andresa, você confirma se a minha tela já apareceu, por favor? Sim, está certinho. Perfeito, obrigado. Bom, agora nós vamos falar sobre a política operativa da semana do dia 30 de outubro até o dia 5 de novembro, tratando sobre o acompanhamento do DCEM na programação diária. Antes de apresentar os detalhes da política operativa, vamos falar sobre o informe da PRD, número 18, de 2021, que foi publicado ontem, no dia 4 de novembro, no Sintegre, que trata sobre uma inconsistência nos DECs do DCEM dos dias 30 e 31 de outubro. O FSARH 555, da UHE Manso, que indica uma restrição de defluência máxima de 165 metros cúbicos por segundo, é uma restrição sazonal, válida nos meses de maio a outubro. A partir do mês de novembro, a restrição de defluência máxima a ser considerada é a definida no FSARH 320, que limita essa grandeza em 1.550 metros cúbicos por segundo. No entanto, nos DECs dos dias 30 e 31 de outubro, o FSARH 555 foi considerado equivocadamente em todo o horizonte da semana operativa. Agora nós apresentamos os resultados da geração térmica, apresentando uma comparação do despacho determinado pelo modelo DCEM e pelo modelo DECOMP. Podemos verificar que o despacho da geração térmica pelo modelo DCEM foi inferior ao do DECOMP ao longo de toda a semana operativa. E essa diferença entre os modelos se deve majoritariamente à declaração de disponibilidade pelos agentes e a restrições de Unit Commitment térmico. O principal destaque para essa diferença é a usina termonuclear de Angra 2. No DCEM, não houve geração para essa usina durante toda a semana operativa, devido ao seu desligamento, que foi cadastrado sobre SGI. No DECOMP, houve geração de 1.350 megawatts por inflexibilidade durante toda a semana operativa. Agora serão apresentados os resultados da programação do DCEM e do PDP, sendo descrito os montantes de geração hidráulica e térmica por subsistema. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, observa-se que o DCEM tem valores superiores ao do PDP, e essas diferenças se devem a ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa para o controle do armazenamento hidrelétrico das usinas desse subsistema, conforme a autorização do CMSE, e também devido ao fechamento do balanço do SIM e ajustes de Unit Commitment hidráulico.
Sobre a geração térmica, nota-se uma geração no DCEM inferior ao PDP, e essa diferença se deve ao despacho por garantia energética, que foi feito até o CVU da UTE William Arjona. Sobre o subsistema sul, observa-se uma geração hidráulica no DCEM superior ao PDP, e essas diferenças se devem a ajustes necessários para a compatibilização da diretriz da política operativa para o controle do armazenamento hidrelétrico das usinas do subsistema sul, conforme a autorização do CMSE, e também o fechamento do balanço do SIM. Verifica-se uma geração térmica no DCEM inferior ao PDP, e essa diferença se deve ao despacho por garantia energética até o CVU da UTE Araucária. Sobre o subsistema Nordeste, no geral, observam-se valores programados de geração hidráulica do DCEM superiores ao PDP. E os ajustes, e essas diferenças se devem a ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa e a ajustes na geração dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia do Rio São Francisco, com a elevação da defluência da UHE Xingó para 1.400 metros cúbicos por segundo, conforme a solicitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, de forma a viabilizar a realização da 4ª expedição do Baixo São Francisco, durante o período de 31 de outubro a 10 de novembro. Vale ressaltar que também houve uma elevação da geração da UHE Itapebi devido à parada programada de Veracel, e essa operação está prevista até o dia 8 de dezembro. De forma similar aos outros subsistemas, foi verificada uma geração térmica também no DCEM inferior ao PDP, e essa diferença se deve ao despacho por garantia energética até o CVU de Termoceará a óleo. No subsistema norte, também nós notamos valores de geração hidráulica mais próximos entre o DCEM e o PDP, e essas diferenças se devem a ajustes para atendimento aos limites de transmissão, ajustes de unit commitment hidráulico e fechamento do balanço. Um destaque para a utilização mais acentuada da UHE Tucuruí em atendimento à curva guia proposta para os meses de outubro e novembro. Sobre a geração térmica, a gente percebe também uma geração do PDP superior ao DCEM, e essa diferença se deve ao despacho por garantia energética até o CVU de Geramar 1 e 2. A respeito do intercâmbio internacional, nós podemos ver que houve importação do Uruguai pelas conversoras de Melo e Rivera em todos os dias da semana, e pela Argentina houve importação por Garabi 1 em todos os dias da semana e por Garabi 2 nos dias 30 de outubro e 3 de novembro. Nessa imagem, a gente ilustra o balanço médio semanal da programação. E aqui a gente destaca a carga média do SIM, que foi de 67,6 gigawatts médios, uma redução de aproximadamente 1 gigawatt médio em relação à semana anterior. Destacamos também a geração eólica, de 5,9 gigawatts médios na região Nordeste, uma redução de 3 gigawatts médios em relação à semana anterior. Subsistema Sul com um perfil importador de aproximadamente 1,3 gigawatts médios, com valores próximos aos observados na semana passada. Conforme dito anteriormente, houve importação da Argentina de 754 megawatts médios e importação do Uruguai de 473 megawatts médios. Houve exportação reduzida nos bipolos do Madeira, de 1 gigawatt médio, e exportação nos bipolos do Xingu, de 2,7 gigawatts médios. Por fim, a gente ressalta a geração em Itaipu, que foi de aproximadamente 7,7 gigawatts médios, um aumento de 120 megawatts médios em relação à semana anterior. Agora nós vamos exibir um conjunto de gráficos que mostram as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo da semana operativa. Pode-se observar que no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ele continua com uma importação líquida em todos os patamares de carga. Destaca-se a importante participação da geração térmica, sendo que a hidráulica e o recebimento foram os principais responsáveis pela modulação para atendimento da carga. No subsistema Sul, houve importação líquida na maior parte dos patamares, elevando a geração hidráulica para atendimento da ponta.
sendo que a geração hidráulica é o principal responsável pela modulação dessa geração. No subsistema Nordeste, foi verificado um montante reduzido da geração eólica, de 5,9 gigawatts médios. Também foi verificada uma geração térmica elevada, contribuindo para que esse subsistema mantivesse o perfil de exportador em todos os patamares de carga. No subsistema Norte, a gente também verifica que ele foi exportador de energia, e a geração hidráulica, ainda que reduzida, em função da sazonalidade desse recurso, foi o principal fator responsável pela modulação da geração. Nesse slide, a gente traz essa tabela que apresenta a geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. Então, nessa semana operativa, nós tivemos um total de 17,3 gigawatts médios de geração térmica, com destaque para o despacho por garantia energética, representando 64% do despacho total. Na sequência, temos ordem de mérito, que corresponde por 21% da geração térmica total. Em seguida, a inflexibilidade, com 14%. E, por fim, unit commitment, correspondendo a menos de 1% da geração térmica. Na sequência, são apresentados os gráficos com uma comparação dos valores de CMO dos modelos DCEM e DECOMP. No subsistema Sul e Sudeste, de maneira geral, os valores de CMO do DCEM acompanham os valores de CMO do DECOMP. As diferenças observadas podem ser atribuídas ao melhor detalhamento da carga e da rede no modelo DCEM. Destaca-se uma maior variação do CMO no dia 5 de novembro. Isso se justifica ao fato do DCEM ter acoplado em outro corte da função de custo futuro, que impactou no valor da água, no PI da demanda e, consequentemente, no valor do CMO de todos os subsistemas. No subsistema Norte e Nordeste, de maneira geral, os valores de CMO também acompanham os valores de CMO do DECOMP. As diferenças também podem ser atribuídas ao melhor detalhamento da carga e da rede no modelo DCEM. No subsistema Nordeste, são verificados CMOs elevados, que ocorrem no período de 3 às 4h30 da manhã do dia 5, e eles se devem à restrição do fluxo de recebimento pela região Nordeste em 3.800 megawatts. A seguir, é apresentado um gráfico georreferenciado do CMO por barra. Destaca-se que apenas 30% do total das barras do SIM são mostradas nesse gráfico. Então, para as 4 horas do dia 5 de novembro, observam-se valores de CMO equalizados entre os subsistemas Norte, Sudeste e Sul. Destacam-se os CMOs diferenciados no subsistema Nordeste, com valores mais elevados, em função da limitação do fluxo do recebimento pela região Nordeste, em 3.800. Agora, nós vamos analisar os resultados do CMO por barra, por subsistema e por patamar. De forma a dispor estatisticamente todos os valores de CMO por barra, nós utilizamos os gráficos de caixa ou box plots. Um box plot ele é um gráfico que fornece uma indicação de como os valores são distribuídos. Ele apresenta um sumário da distribuição dos dados, considerando 5 estatísticas: o mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e o máximo, como apresentados nessa figura. E, adicionalmente, também são dispostos os outliers, tanto do lado inferior quanto superior, que serão destacados nos próximos slides. Para o subsistema Sudeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados e acompanharam a curva de carga. Os outliers inferiores, que ocorrem ao longo do dia, eles são decorrentes da limitação da geração da UHE Nova Vanhandava em 250 megawatts, conforme cadastrado em SGI. No subsistema Sul, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados e acompanham a curva de carga. Os outliers superiores, que ocorrem entre 7 e 17h30 e a partir das 22 horas, são decorrentes do requisito de geração mínima no complexo de Jorge Lacerda. No subsistema Nordeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados e acompanham a curva de carga. No subsistema Norte, os valores de CMO também não apresentam dispersão de resultados, acompanhando a curva de carga,
e com destaque para os outliers superiores, que ocorrem ali no período de 3 a 4h30 da manhã, devido à restrição do fluxo do recebimento da região Nordeste. Agora aqui começa um conjunto de gráficos que apresentam um balanço energético por subsistema para os últimos 12 meses. No subsistema Sudeste, Centro-Oeste, foi verificado nos últimos meses que a geração hidráulica se manteve reduzida para a preservação do nível dos reservatórios. Ainda com a geração térmica elevada, esse subsistema mantém o seu perfil de importador de energia. Agora sobre o subsistema Sul. A geração hidráulica ela ficou mais elevada desde junho, com uma redução pontual no início de setembro, conseguindo ser exportador de energia em algumas semanas. Isso foi possível devido a uma recuperação da sua condição hidrológica em relação ao período de março a maio de 2021. Nas últimas semanas, verificou-se um aumento da carga e uma redução nas vazões das bacias do Uruguai e do Iguaçu, resultando em menor geração hidráulica nesse subsistema, e, consequentemente, voltando a ter um perfil importador na maioria dos patamares. No subsistema Nordeste, verificou-se desde maio um aumento da geração eólica e o aumento gradativo da geração térmica, fazendo com que esse subsistema apresentasse um perfil exportador, contribuindo para o fechamento do balanço do SIM. No entanto, nas últimas semanas, foi observada uma redução significativa da geração eólica. Nessa semana, observou-se um aumento da geração hidráulica no Nordeste, devido aos dois fatores já mencionados anteriormente, que foram a elevação da geração no UHE Itapebi e também a elevação da geração no São Francisco. Por fim, aqui a gente apresentando o subsistema Norte, desde junho de 2021, observou-se uma redução gradual da geração hidráulica, que se manteve estável a partir do mês de agosto, acompanhando as vazões de acordo com a sazonalidade hídrica da região. No entanto, nas últimas semanas, observamos um aumento da geração hidráulica como consequência da maior exploração da UHE Tucuruí. E esses foram os principais destaques da política operativa para essa semana. Eu agradeço pela atenção e devolvo a palavra para a Andresa. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Bom, com isso a gente finaliza, né, as apresentações dessa tarde. A gente vai para mais um intervalo e aí a gente volta logo em seguida para responder as perguntas que vocês fizeram a respeito desse terceiro bloco. Até já já. Bom, pessoal, voltamos agora para responder as últimas perguntas que ficaram desse último bloco. Inicialmente temos a pergunta do Máximo Castro, da Eletronorte. Ele pergunta por que o feriado da terceira semana operativa não apresentou queda de carga nas previsões em todos os subsistemas, considerando relativa estabilidade nas temperaturas, tendo inclusive aumentado no sul em relação à segunda semana, a qual não tem feriados. Para responder essa pergunta, eu peço ajudar o Douglas. Obrigado, Andresa. Obrigado, Máximo, pela pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, nós utilizamos como premissa que as temperaturas no final do ano elas se elevam, né? Com isso, a carga responde, apresentando uma maior carga. É a premissa qualitativa. Em relação às previsões quantitativas, nós só teremos na próxima semana. E com isso, se preciso for, nós realizaremos ajustes nas previsões realizadas para a terceira semana em diante. Ok, Márcio? Espero ter respondido a sua pergunta e ficamos à disposição, caso não tenha atendido. Obrigado. Obrigada, Douglas. Bom, a gente tem 5 perguntas também sobre o mesmo tema. É a pergunta de Guilherme Oliveira, da Ampere, de Fábio Tavella, da Esfera Energia, Renato Dias, da 2W Energia, a Mônica Zambelli, da CPFL, e a Tamires Martins, da Enercor. Então, eu vou resumir tudo com a pergunta da Tamires, tá? Ela fala: prezados, poderiam explicar com mais detalhes o que justifica a elevação do CMO em cerca de R$ 24,00 na média diária do dia 4 para o dia 5? Segundo o modelo DECEM, entendo que a conexão com a função de custo futuro se deu em um ponto diferente. No entanto, eu gostaria de saber mais detalhes para justificar essa elevação. O que mudou de forma significativa de um dia para o outro nos decks de entrada do DECEM para justificar esse aumento? Para responder essas perguntas, eu peço ajuda ao Rodrigo. Boa tarde, obrigado pelas perguntas, pessoal. E conforme é comentado na apresentação, essa variação observada, ela se deve ao fato, né, do DECEM ter acoplado
em outro corte da função de custo futuro, que impactou no valor da água, no PI da demanda e, consequentemente, no valor do CMO de todos os subsistemas. Ao longo da semana, o DCEM atualiza a sua previsão de carga e de vazão. Então, até o dia 4 de outubro, essas atualizações de carga e vazão não alteraram o ponto de acoplamento do modelo. Porém, a partir do dia 5, esse ponto de acoplamento foi alterado, causando essa elevação do CMO. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Bom, vamos continuar aqui. Tem uma pergunta do Aguilar Ferrari. Na verdade, é uma solicitação do Aguilar. Ele é da Eletronorte. Ele pede: olá, boa tarde. Se possível, solicito que seja exibido novamente o gráfico de 12 meses contendo o balanço energético da região Sudeste e Centro-Oeste. Rodrigo, eu peço para tu exibir novamente esse gráfico. Perfeito. Vou compartilhar aqui a tela. Então, aqui. Esse aqui é o balanço energético anual, então, para o Sul, ou para o Sudeste e Centro-Oeste. Obrigado. É isso, a gente pode tirar. Vamos lá para mais uma pergunta da Valesca Lima, da AES. Ela fala: prezados, boa tarde. Gostaria de saber por que a usina de Uruguaiana não está gerando. A ausência de geração está relacionada com a indisponibilidade do combustível? Para responder essa pergunta, peço ajuda ao Diogo. Boa tarde, Valesca. Obrigado pela pergunta. A usina uruguaiana ela estava sendo despachada pela portaria 17, né, de geração adicional, e ela não cumpriu os itens de performance da oferta que ela tinha disponibilizado, e a geração dela foi cancelada. Por isso que ela não está gerando agora no mês de novembro. Obrigado, Andressa. Diogo, peço para tu ficar mais um pouquinho aí com a gente, tem outras perguntas. A pergunta do Márcio Blotz, da Copel Geração. Ele diz: boa tarde. O DECEM apresentou para hoje uma geração hidráulica de aproximadamente 54 mil megawatts médios. O DECOMP preliminar previu uma geração da ordem de 60 mil megawatts médios. Vocês têm algum estudo sobre quanto tempo conseguimos atender as restrições apresentadas caso desligue-se a geração fora da ordem de mérito? Bom, Márcio, obrigado também pela pergunta. Eu não sei se eu compreendi bem a questão colocada, mas as restrições devem ser as restrições apresentadas pelo Guilhom no Paraná, né, de cota, né, Ilha Solteira e defluência em Jupiá e Porto Primavera. Bom, considerando essas restrições, a gente vem operando o Grande, o Paranaíba e o início ali do Paraná, fazendo uma operação hídrica, né, para manter essas cotas e defluências, né, seja a cota 319, na Ilha Solteira, ou a defluência da Piracema, lá para Jupiá, de 3.600, e a defluência de Porto Primavera de 3.900 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, de certa forma, esse recurso, né, do Grande Paranaíba e o início ali do Paraná, né, eles não estão sendo um grande recurso para atendimento à demanda, né? Então, o atendimento à demanda tem sido feito pelas outras bacias. Obrigado, Andressa. Não. Eu peço para tu continuar com a gente, Diogo. Tem mais uma pergunta do Felipe Marto, da Econ Energia. Ele diz: boa tarde. Essa semana a CCE divulgou a previsão de encargos para outubro por volta de 4 bilhões, com o preço da energia por volta de R$ 250 o megawatt-hora. Visto que para novembro a tendência é a redução do CMO, o ONS tem alguma expectativa da redução de geração por GEFON, desligando as térmicas mais caras do SIM? Bom, obrigado, Felipe, pela pergunta. Essa análise da garantia da geração fora da ordem de mérito, né, que a gente titula como garantia energética, ela é feita diariamente, né? Nós estamos acompanhando as previsões de afluência para as próximas semanas e vamos alocar de acordo com a melhor política operativa para a recuperação dos reservatórios, principalmente do Sudeste, né? O Sul já se encontra em valores
bons, né, vamos dizer assim, de armazenamento por esse subsistema. Então, enquanto a gente preservar, enquanto a gente tiver o Sudeste abaixo, né, dos índices, né, considerados relativamente seguros para armazenamento de energia, a gente vai preservar essa geração fora da ordem de mérito. Lógico que isso é analisado, toda reunião técnica do CMSE é discutido, é uma decisão colegiada, né, de todos os integrantes, e também semanalmente é revista. Obrigada, Diogo. Mais uma pergunta é da Mônica Zambelli, da CPFL. Prezados, Angra 2 está retornando à operação que dia? Podem explicar melhor qual o problema dela? Obrigado, Mônica. A Angra 2 já retornou à operação, ela saiu no dia 29, né, e retornou hoje, né, começou a retornar a rampa às 20 horas de ontem, 20 horas e 30, e chegou no seu ponto máximo de operação às 6h30 do dia de hoje. O que acarretou, né, o que fez ela desligar foi uma atuação no relé de falha para terra. Ele está documentado no SGI 61076, e a análise inicial que o agente passou para a gente, que foi uma placa de suporte que se soltou dentro do gerador e caiu no meio das bobinas do estator, né? Retirada essa placa, a usina voltou em operação. Obrigado, Andressa. Obrigada, Diogo. Bom, pessoal, é isso. As perguntas que chegarem depois disso, a gente pede para vocês encaminharem via Central de Relacionamentos. E aí, com isso, a gente termina essa nossa reunião de hoje. E até a próxima semana. Obrigada.